Boa tarde para todos vocês. Meu entrevistado é o Dr. Cícero, Dr. Cícero Coimbra. O Dr. Cícero Coimbra é a pessoa que mais entende de vitamina D no Brasil, que mais sabe. Ele sabe realmente muito, ou tudo, sobre a vitamina D. Como vai? Tudo bem? Como é você, Boa tarde. Leda? Muito obrigado por toda essa atenção que você está dando e pelo auxílio que em relação ao interesse público que você está prestando de uma forma inestimável à população. Oh, meu Deus, muito obrigada. Apresentando o Dr. Cícero, que eu falei que é a pessoa que mais conhece vitamina D no Brasil. Ele é médico, especialista, tem um protocolo, Coimbra, né? Até. E eu Sim. queria deixar o senhor explicar realmente, porque a vitamina D, eu andei lendo nas suas páginas, que é um hormônio, né? E eu já entrevistei o senhor uma vez sobre o uso da vitamina D para doenças muito graves também. Desculpe, Kai, teve um problema aqui. Teve um probleminha, né? É. Doutor Cícero é médico formado pela Federal do Rio Grande do Sul, tem título de especialista em medicina interna e neurologia, neurologia adulta e pediátrica, tem título de mestre em neurologia, pós-doutorado, é professor, enfim, tem um currículo deslumbrante e muito conhecimento sobre a vitamina D, que está tão falada nesse momento. Eu acho que é uma boa oportunidade da gente entender, não é? O que é a vitamina D e qual é a importância dela na vida da gente. Muito bem. O fato de que a vitamina D é um hormônio, na realidade, é uma informação muito antiga. Ela data da década de 1930, né? 90 anos. As pessoas que pensam que a vitamina estão atrás de 90 anos de informação. Nossa. A vitamina D, ela foi chamada de vitamina D quando havia uma endemia na Europa de crianças com raquitismo, né? O nosso público talvez não saiba, mas raquitismo é uma doença em que as crianças não conseguem absorver a quantidade de cálcio necessária para o desenvolvimento ósseo, o cálcio que está nos alimentos, né? Médica. Eu nunca vi acontecer o que está acontecendo. Sabe o que eu estou vendo acontecer e que você está vendo acontecer e que você também não viu acontecer? É o homem, né? Eu digo a espécie humana, adquirir doença de animal. Então você começa com o SARS em 2002, 2013, que foi adquirido de um animal que até agora não se sabe exatamente qual foi. Você teve, no passado, a gripe do Oriente Médio, que foi outro coronavírus, né, que se diz que foi do camelo. Depois você teve a gripe da suína, você teve a gripe aviária, né? Olha, veja, e agora você tem uma gripe que sim, uma gripe que não é uma gripe, mas uma virose severa, sistêmica, né? Que uma doença sistêmica grave que foi adquirida, se imagina, do morcego. Então veja, a espécie humana está adquirindo doença de animal. Isso nunca aconteceu, eu nunca tinha ouvido falar disso. E não é uma ou duas pessoas, logo que uma pega, vira epidemia, ou então pandemia, como aconteceu agora. Então as pessoas têm que chegar e parar, pensar e dizer assim, o que está acontecendo com o sistema imunológico da humanidade? Certo? E Algo o de que está muito errado. acontecendo na sua avaliação? O que está acontecendo não só na minha avaliação, mas na avaliação de inúmeros pesquisadores, tá? Inúmeras pessoas que publicam sobre vitamina D, e aí você vai centenas, eu acabei no início da nossa conversa dizendo para você que se você colocar no Google acadêmico vitamin D e Immune System, você vai encontrar 250 mil publicações, né? O que está acontecendo é que o sistema imunológico está desregulado pela falta do seu regulador. E por que está desregulado? Nós acabamos de falar, os médicos prescrevem doses irrisórias e as pessoas fugiram do sol.
que era a única fonte natural de vitamina D. As cidades cresceram, as famílias saíram dos parques e foram para os shoppings, as pessoas deixaram de andar sob o sol na calçada, passaram a andar de carro, de ônibus, de metrô, mesmo porque se andar sob o sol na calçada se tornou quase impossível, dado a floresta de prédios que você tem. As crianças deixaram de jogar bola no pátio, não tem mais pátio, só tem prédio de apartamento e estão jogando videogame, ou seja, quase toda a população está deficiente em vitamina D. E isso vem uma coisa que vem se agravando desde a década de 80. Hoje as mulheres, para sair na rua, põem até maquiagem com filtro solar, quer dizer, a única parte do corpo praticamente que é exposta ao sol, que é o dorso da mão e o sol, recebe filtro solar para poder sair fora fora da rua. É verdade, é exatamente assim. É a única fonte natural. Não existe nos alimentos. Eu acabei de dizer, você teria que consumir 250 gemas de ovos todos os dias. Né? E aí, Leda, eu queria... Está havendo uma polêmica recente na internet que eu queria aproveitar o seu programa para esclarecer, se você me permitisse. Claro. Tem a sua permissão? Então veja, esses gráficos que eu estou mostrando para você aqui, e o gráfico coloca essa tabela de uma forma bem explicada, em que ele mostra aqui, por exemplo, pacientes que chegaram, são 780 pacientes, pacientes que chegaram no hospital e foi medida a vitamina D. Tinha desde 17 até 34 de vitamina D. Tá? Lembrando que o aconselhado pela Sociedade de Endocrinologia é de 40 a 100. Quer dizer, nenhum deles tinha nível adequado. Aqui você tem a mortalidade dos pacientes e aqui a faixa etária. A linha azul corresponde à idade. Quer dizer, todos tinham aproximadamente 60 anos de idade. Então, não foi o fator idade que influenciou na mortalidade, certo? Então, se você pega, por exemplo, eu lhe disse que teve um estudo que foi feito na Itália, em que começou com pessoas com 16, né, e deu a elas 600 mil unidades, elas subiram para uma média de 77. Então, eles estavam com 17, e 17 dava 100% de mortalidade. Tá? 34 dava 0% de mortalidade. A mortalidade começava a cair rapidamente a partir do momento em que a pessoa atingia 30 aproximadamente, quase 30. Aí começava a haver um decréscimo mais rápido da mortalidade. Isso não é um gráfico em que houve tratamento com vitamina D, foi apenas a constatação do nível que a pessoa tinha no momento da admissão hospitalar. Tá? Então, você vê aqui, se você... qualquer pessoa que nos esteja assistindo pode nos dizer se ele gostaria de ficar nesse lado da curva, né, ou entrar até na faixa de normalidade da vitamina D. Sabendo-se, aí você pode ter o seguinte questionamento, viu? Eu vivi no meio científico, até no meio científico internacional, trabalhei nesse meio científico, e eu sei de todos os questionamentos, erros de raciocínio que as pessoas fazem. Eu fui treinado na Suécia e na Universidade de Lund para reconhecer erros de raciocínio científico. Tá? Então, as pessoas que veem dados como esse, dizem assim, mas o fato de você ter uma associação entre nível baixo de vitamina D, que é um fator A, né, não diz que, com um fator B, que é a mortalidade, a alta mortalidade, não diz que o fator A é a causa de B, só está dizendo que é a associação, existe uma associação. Né? Talvez você pudesse dizer que B é a causa de A ou inverter a situação. Bom, esse foi exatamente a crítica que um estatístico inglês, em 1950, na passagem da década de 40 para 50, sofreu por parte da indústria do tabaco quando ele encontrou a associação de um fator A, que era o tabagismo, com o câncer de pulmão. Tá?
Então, ele disse assim, olha, eu encontrei e levou a público isso, uma fortíssima associação entre tabagismo e câncer de pulmão. Então, naquela época, as atrizes de Hollywood soltavam baforadas elegantes nas telas do cinema e a indústria do tabaco, você deve imaginar que ia engoli-lo vivo. O nome dele era Austin Bradford Hill, um estatístico inglês. Então, para se defender das críticas, ele teve que criar critérios de causalidade. Se ele encontra duas coisas associadas, ele quer saber se uma delas é a causa da outra. Tá? Então, ele criou 9 critérios para você saber se existe associação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Tá? Uma das coisas que ele disse é o seguinte, né? Porque disseram para ele assim, olha, uma pessoa que pega um câncer de pulmão pode estar liberando na circulação uma substância que leve a pessoa a ficar ávida por fumar. Né? Então, aí é o inverso da causa. A causa não é o tabagismo provocando câncer, mas câncer provocando tabagismo. Mas um dos critérios dele era o critério da temporalidade. A causa vem primeiro. Então, primeiro você começa a fumar, depois você pega câncer de pulmão. E não o inverso. Tá? Era um simples raciocínio lógico. Outra coisa que ele disse é assim, tem que haver um mecanismo. Se A provoca B, então tem que haver um mecanismo através do qual A provoque B. E olha, você tem um mecanismo óbvio. A vitamina D que é um hormônio que é o grande regulador do sistema imunológico, potencializador do sistema imunológico, na agressão, na defesa do nosso organismo contra micro-organismo invasor de qualquer natureza. Né? E essa imunidade que é acionada pela vitamina D, já começa a agir muito, muito antes de você ter anticorpos contra o micro-organismo invasor. Né? Então, ela sendo a reguladora e potencializadora do sistema imunológico, é óbvio que existe um mecanismo através do qual a deficiência de vitamina D provoca fragilidade do sistema imunológico e leva a essas infecções epidêmicas e pandêmicas, essas epidemias que nós estamos assistindo de uma forma cada vez mais frequentes. Então, agora a epidemia da dengue, do zika vírus, da chikungunya, da febre amarela, do sarampo e não sei mais o que, e agora uma criança com 1 ano de idade tem programadas 25 vacinas. Então, tem programadas 25 vacinas. Isso nunca aconteceu? Porque a classe médica, vendo crianças ficarem doentes por infecções que antes eram banais, o que ele faz? Vacina para tudo o que é possível e imaginável. E aí o que você faz? Você aciona um sistema imunológico que está desregulado pela falta do seu grande regulador, que é a vitamina D. Então, se a gente regular a vitamina D, a criança não precisaria tomar todas essas vacinas? Mas não precisaria, isso a gente vê na clínica. Se a gente regular a vitamina D, a gente regularia doenças autoimunes? Lúpus, etc. Você poderia, se você deixar a população com níveis normais de vitamina D, você preveniria, com níveis normais, você preveniria a ocorrência não só das doenças autoimunes e infecciosas, mas de uma quantidade muito grande de doenças. Existe, Leda, veja só, quase 1 milhão de publicações sobre o papel da vitamina D na prevenção do câncer. Não existe uma palavra no livro do oncologista. Existe cerca de 700 mil publicações relacionando vitamina D e diabetes, já que ela participa da produção de insulina. Não existe uma palavra no livro ou no congresso do endocrinologista. Existem mais de 100 mil publicações dizendo que deficiência de vitamina D provoca deficiência de vitamina D provoca depressão. Não existe uma palavra no livro do psiquiatra. Provoca ansiedade. Nenhuma palavra no livro do psiquiatra. Essas coisas não são discutidas no Congresso, porque no Congresso, esse Congresso é patrocinado, financiado pela indústria farmacêutica. E com esse poder econômico, que só com a esclerose múltipla ela planeja ganhar 40 bilhões de dólares em
em 2026, né? Em 2016 estava ganhando 17 bilhões de dólares só com esclerose múltipla em um único ano. Então, ela que patrocina o Congresso, então ela seleciona Ela os não tem nenhum congressos. interesse em divulgar esse dado, né? Ela não permite que palestrantes Falem sobre venham isso. a passar essa informação para o público médico que frequenta esses congressos, ou que Nossa, ela pressiona editores de revistas para que possam aceitar as publicações deles ou recusar publicações que não interessam a eles, ou seja, informações que possam vir a reduzir o consumo de medicamentos. Isso pode parecer para você e para o público em geral o discurso, como se diz mesmo, de uma me faltou a palavra agora, mas é fácil eu mostrar para você isso. Existe uma revista médica que é muito conhecida internacionalmente, é famosíssima a nível internacional, se chama The Lancet. Ela é uma revista inglesa. Tá? Essa revista, veja o que o editor da revista declarou. Veja se você consegue ler aí. metade de toda a literatura médica é falsa, é isso mesmo que eu estou lendo? É isso mesmo que o Richard Horton, editor-chefe da revista The Lancet, está dizendo ao público. E é a mesma coisa que outras pessoas, como essa senhora aqui, né? Marcia Angel, ela que foi durante 2 décadas editora da mais famosa revista norte-americana de medicina, disse, e você também talvez possa ler aqui, se não puder eu aproximo, mas leia o que ela disse em 2009. Já não é possível acreditar em grande parte da pesquisa clínica que é publicada ou confiar no juízo dos médicos de confiança ou nas diretrizes médicas autorizadas. Simplesmente já não é possível acreditar. Meu Pois Deus. é, e você sabe por que isso está acontecendo? Isso não é uma teoria da conspiração, né? Não essa que estava me faltando, essa palavra, a teoria da conspiração. Não né? é. O que está acontecendo é um conflito de interesses que está sendo denunciado por várias revistas médicas internacionais e renomadas estão denunciando isso. O conflito de interesses que existe numa simples coisa que está acontecendo agora, nesse momento, na fabricação de vacinas. Tá? Então, qual é o conflito de interesse? A indústria farmacêutica que está testando uma nova droga, ou seja, chamando voluntários para participarem de um grupo controle, de um grupo placebo, né? Para testar uma nova droga que ela quer lançar no mercado, essa indústria é quem financia o estudo. Então, existe um óbvio conflito de interesse. O financiador quer aprovação. Então, você imagina que ela gasta 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de dólares num estudo multicêntrico randomizado que envolveu hospitais dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil ou de outro país, agindo de uma forma coordenada para produzir a chamada medicina baseada em evidência. Né? Só ela tem o dinheiro para fazer isso. Né? E todos dão os dados para que essa indústria farmacêutica dê uma terceira parte para fazer a análise, e paga muito bem essa terceira parte para fazer a análise estatística dos dados. Você imagina se essa terceira parte que faz a análise estatística dos dados, se ela recebe muito dinheiro para fazer essa análise estatística, né? Se ela vai chegar e devolver os dados dizendo para a empresa, olha, o seu estudo não presta. Entendeu? Ela nunca mais vai receber nenhum estudo para fazer análise. Então, ela vai devolver para a indústria farmacêutica que o seu estudo é ótimo, seu estudo é melhor que a sua droga é melhor que a anterior, e ela vai entrar numa outra instância que é o FDA norte-americano, Food and Drug Administration, para solicitar que o Food and Drug Administration venha a aprovar o estudo. Né?
E aí, A gente está falando da vacina do Sinovac, laboratório chinês Butantan, está falando da vacina da Moderna, não é Moderna que chama? Olha, Da existem vacina de quase Oxford, 200. todas essas vacinas? Existem quase 200 laboratórios no mundo correndo Correndo para, atrás, claro, porque vai para ser bilionário produzir, isso. para produzir uma vacina, patentear essa vacina, tá? E vender essa vacina depois a um custo por dose de 10 a 20 dólares por dose, por dose. Tá? E quanto mais pessoas morrerem até eles conseguirem colocar, e veja só o que está acontecendo, a indústria que é a AstraZeneca, que está produzindo essa vacina, enquanto o estudo está sendo feito, já está produzindo a vacina em escala industrial. Mas, então, perceba... Como assim? Está produzindo uma vacina que o estudo ainda não está pronto? Exatamente. Exatamente. Aí você me diz assim, ela está gastando horrores de dinheiro produzindo em escala industrial. Me diga, o estudo que está sendo pago por ela, pela própria indústria farmacêutica, vai dizer que a vacina não funciona? Claro que não. Óbvio. Se eles estão fazendo isso com drogas, tá? Em 2018, a revista Science, em julho de 2018, a revista Science publicou um estudo em que um estudo investigativo, quase um trabalho jornalístico investigativo, em que ela foi investigar as contas bancárias das pessoas que haviam sido convocadas pelo FDA para aprovar drogas ou desaprovar drogas. Tá? E verificou que várias dessas pessoas que participaram desses painéis de avaliação desses dados falsos, muitas vezes falsos, como eu estou dizendo para você, né, eles estavam recebendo uma média de 100 mil dólares depois nas suas contas bancárias a título de auxílio para pesquisa, auxílio para viagem, a congresso e tudo mais. Né? Então você vê que a corrupção, quando existe muito dinheiro envolvido, a corrupção ocorre em todos os níveis. Né? Isso não deve surpreender a você. Eu já tenho 64 anos de idade, né? Já vivi o suficiente para saber o que é o poder do dinheiro em qualquer instância. Né? E todo mundo já ouviu falar de coisas a respeito do que ocorre com a indústria farmacêutica. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato muito... Sim, mas é muito chocante, né? A gente o senhor dizer isso no meio dessa pandemia, né? Milhares de pessoas morrendo, o mundo inteiro esperando a vacina. Exatamente, exatamente. Quando que é uma guerra, que está se travando uma guerra entre os laboratórios, é claro que a gente imagina que sim, ninguém é tão ingênuo a ponto de achar que não está todo mundo correndo atrás disso. Mas daí a fabricar a vacina antes do estudo ficar pronto já é uma coisa que eu nem imaginava que pudesse acontecer, entendeu? E até o presidente dos Estados Unidos já comprou adiantadamente $1 bilhão de dólares da primeira remessa de vacina que eles conseguirem produzir. Né? Então, eles já estão sendo pagos antecipadamente. O Brasil comprou 30 milhões de doses também, né? Não sei de qual vacina. Não sei de qual vacina, talvez seja dessa mesma. Né? Deve ser a mesma do Trump. Provavelmente a mesma do Trump, sem dúvida alguma. Agora, eu queria chamar a atenção de você, eu não posso me permitir perder essa oportunidade para chamar a atenção à seguinte questão. Esse vírus é um tipo de vírus chamado tecnicamente, de RNA vírus. Tá? Qual a importância dos vírus chamados da classe RNA vírus? Eles sofrem mutações muito rápido, tá? Tal como o vírus da gripe. Então, você adquiriu a gripe num ano, no outro ano você adquire gripe de novo, porque o vírus sofreu mutações e ele entra no seu organismo com outro passaporte. Esse é um RNA vírus. E ele já sofreu 3.000 mutações já identificadas no mundo. Existem no Brasil, quer dizer que nem todas essas 3.000 mutações transformam o vírus num vírus antigenicamente diferente, ou seja, capaz de não responder a uma vacina. Mas várias dessas mutações já formaram cepas de vírus que são antigenicamente diferentes. E você está vendo agora, em notícias que estão saindo de ontem para hoje,
mas que já vem sendo publicadas talvez de 2 meses para cá, gradualmente, cumulativamente, que vários países, até um caso agora no Hospital de Clínicas de São Paulo, né, vários países estão publicando o fato de que pessoas que adquiriram o coronavírus foram dadas como curadas, estão sendo readmitidas no hospital, reinfectadas. Por quê? A explicação óbvia não é dada nas entrevistas de imunologistas, não é dada nos grandes meios de comunicação, em entrevistas que são dadas por imunologistas e infectologistas. A explicação óbvia é que é outra cepa que infectou o mesmo paciente. Eles dizem assim, o anticorpo não durou 1 mês. O que é isso? O que é isso? Isso não existe. Quem sabe o mínimo de imunologia, quem conhece o mínimo, que é uma ciência básica da medicina, mas que os médicos esquecem depois quando entram na área clínica, porque pensam, agora a gente vai saber o que importa, que é saber qual é a droga que eu tenho que prescrever. Né? Assim, o médico não é ensinado a causa da doença lida. Não existe ensino de fisiopatologia nas escolas médicas. Não existe ensino de causa de doenças. Os médicos dizem para os próprios pacientes, a causa é desconhecida, porque assim eles aprenderam. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece, principalmente depois que terminou um grande estudo internacional que envolveu diversas universidades, que foi chamado de Projeto Genoma Humano, que mostrou, por exemplo, que pessoas que têm câncer, pessoas que têm doenças autoimunes, são resistentes à vitamina D porque tem genes que as tornam resistentes à vitamina D. Tá? E por isso é que se criou o protocolo Curimbar, que nada tem a ver com a nossa discussão. Nós estamos apenas falando em normalizar os níveis de vitamina D. E eu queria fazer um parêntese nesse momento, dizendo genético, ele controla a genética, mantendo fechados genes que nós temos alterados e abrindo genes que nós temos que precisam ser abertos no momento adequado. Eu queria só voltar um pouquinho na questão do sol, porque assim, nem todo mundo tem piscina e nem todo mundo pode ficar exposto ao sol, mas o sol é benéfico, né? A gente acabou de falar isso. Depende então, do tempo de exposição solar. Eu não estou dizendo do corpo exposta? Depende de vários fatores. Depende da pigmentação da sua pele, da extensão de pele que você tem exposta ao sol, do horário que você se expõe ao sol, que tem que ser perto do meio-dia, né? Depende da idade da sua pele. Todos esses fatores, depende também do seu peso corporal, da gordura que você tem debaixo da pele, do tempo que você precisa se manter exposto ao sol para produzir a quantidade de vitamina D necessária. Tá? Não é, por exemplo, deficiência de vitamina D favorece diabetes, tá? Provoca resistência à insulina, dificulta a produção de insulina, então favorece o diabetes. Aí você vê que pessoas que têm diabetes têm níveis baixos de vitamina D. Pessoas que têm diabetes é fator de risco para a morte pela Covid-19. Exatamente. Então, pessoas com alto nível, pessoas com excesso de peso, tá? Também é alto risco, são pessoas que têm níveis baixos de vitamina D e são pessoas que estão sujeitas à morte pela Covid, mais sujeitas à morte pela Covid-19. Veja, tem um estado nos Estados Unidos que 30% da população daquele estado é negra e o resto é branca, tá? 70% é branca. Naquele estado, 80% da mortalidade pela Covid-19 estava acontecendo em pessoas da raça negra. Por quê? Porque a pigmentação da pele exerce um papel de filtro solar, impedindo a penetração dos raios ultravioleta do tipo B, né? E é por isso que a pigmentação da pele, sendo elevada, é adequada para você viver nos trópicos, sob o sol, mas não é adequada para você viver nos Estados Unidos, longe do Equador. Então, essas pessoas da raça negra têm níveis baixos de vitamina D e também são pertencer à raça negra é fator de risco para a morte por Covid-19.
Então, velhice, todas as coisas que baixam a vitamina D, que estão associadas à baixa da vitamina D, são coisas que também estão associadas à morte pela Covid-19. E veja o que está acontecendo. Você já ouviu falar do provérbio que foi atribuído inicialmente a Einstein, depois não se sabe quem é que disse exatamente, quem é o autor desse provérbio, que diz assim, uma das maiores insanidades da espécie humana é imaginar que, mantendo a mesma atitude, vai conseguir um resultado diferente. Já ouviu falar desse provérbio? Então, é o que a gente está fazendo atualmente com a Covid-19. Né? O que a gente faz com a Covid-19? Está subindo a Covid-19, põe todo mundo dentro de casa. Tá? Agora começou a ter mais vagas na UTI. Agora flexibiliza. Sabe o que acontece? As pessoas estavam confinadas sem exposição ao sol, sem sequer andar na rua para ir ao trabalho, para ter o mínimo de exposição solar. Agora elas saem com o nível mais baixo de vitamina D. E aí estão dizendo que, veja só, estão dizendo faz que... sentido. Então, por isso que está crescendo o número de contaminados. Entre as pessoas abaixo você dá 600 mil unidades. Agora, você tem próximo de 50 quilos. Daqui a 20 dias você começa a tomar 10 mil unidades. Se você tem próximo de 100 quilos, daqui a 20 dias você começa a tomar 20 mil unidades. Você tem entre 20... E aí vai tomar todo dia. Sim. Você tem um peso intermediário, tá? E vamos dizer que você só tem cápsulas de 10 mil e tem que tomar 15 mil, porque você tem um peso intermediário. Ora, é fácil. No dia ímpar você toma uma cápsula, no dia par você toma 2 cápsulas, para você não esquecer nunca qual é a quantidade que você tem que tomar naquele dia. Sim, é uma coisa que são problemas que os pacientes nos apresentam, a gente tem que passar uma solução. Agora me diz uma coisa, o senhor vai tomar alguma vacina? Não. Seja da AstraZeneca, da Sinovac, que vier? Eu não tomo vacinas. Nenhuma? Não. Herpes zoster, de gripe, meu nível de vitamina... Meu nível de vitamina D está acima de 120, eu não tenho nenhuma... E os pacientes da nossa clínica também, eu não tenho nenhum processo infeccioso há anos. Há anos. Nada. Os pacientes lhe contam isso. Se você for para a internet, e você vai ver talvez aí no seu canal do YouTube, as pessoas vão dar depoimentos aí, né? Então, estou pedindo para elas darem depoimentos. Você que está tomando 10 mil unidades, porque o paciente vem aqui para se tratar de uma doença autoimune, a gente ajusta a dose numa dose alta porque ele tem resistência, mas a gente dá para todos os familiares a dose normal. Aí você vê, aí eu acredito que as pessoas que nos assistem vão dar depoimentos no seu canal do YouTube e vão contar que há quanto tempo eles não têm nenhuma gripe, eles não têm nada. Então, veja, nós estamos numa situação absurda hoje em dia, porque você pega uma criança que está com a cabeça quente, com o cabelo molhado de suor, molhando a fronha, essa criança está com um nível muito, muito baixo de vitamina D. Ela está tendo otites, faringites, infecções de vias aéreas superiores, e toda hora indo com febrão, o pai e a mãe correndo para o hospital para emergência pediátrica, a vida é um inferno. Toda hora, todo mês, alguma infecção. Toda hora antibiótico, que destrói a flora intestinal e traz um monte de problemas. Tá? Aí o que a medicina convencional faz? Ela começa a vacinar essas crianças. Você vacina criança... sim, uma criança, por exemplo, esse é um caso que a gente recebeu aqui, de uma criança com autismo. Eu aproveito a oportunidade para dizer para você que autismo é uma doença autoimune. Tá? É uma doença autoimune que em 1975 havia um autista para cada 5 mil crianças e para esse ano a gente espera um autista para cada 20 crianças normais. Nossa, tudo isso? É isso, tudo isso. E você fica imaginando... Eu quero fazer um parêntese aqui, que é o seguinte, em geral as lives no Instagram duram 1 hora. A gente já passou da 1 hora. Vamos continuar. Se cortarem, a gente retoma, ok? Tudo bem. Mas... o que eu estava querendo dizer para você? Você pega essa... Uma a cada 20 crianças nascidas esse ano, por exemplo, ou ano passado, terão uma a cada 20 será autista? Isso, o crescimento é exponencial e se espera que entre 2026 e 2030 haja um autista para cada criança normal.
Aí os casais vão deixar de ter filhos porque vão ter medo de ter crianças autistas. Meu Tá? Deus. E nenhuma causa é oficialmente reconhecida e nada está sendo feito para fazer prevenção, porque você só faz prevenção se você souber a causa da doença. Então, você, por exemplo, pega uma criança que nós recebemos aqui na E clínica para estar com a tratar... vitamina D regulada evitaria que a criança... Completamente. Durante a gestação, a mãe já tem que estar tomando 10 mil unidades de vitamina D. Que me ouçam os obstetras, por favor, não apavorem essas mães dizendo que elas estão tomando demais. 10 mil unidades faz uma criança nascer um gênio. São crianças encantadoras, sorridentes, que encantam todo mundo, são líderes na escola, são corteses, gentis, educadas, têm uma memória inacreditável. A gente já acompanhou essas crianças até 13 anos de idade. 10 mil unidades na gestação faz o seu filho nascer um gênio. E se você não parar de dar vitamina D na dose certa depois que nascer, né, aí essa criança vai... medo de que as minhas palavras fossem mal interpretadas. Aí eu perguntei para ele, por que você se trancava no quarto? Aí ele disse, porque eu não precisava olhar nos olhos de ninguém nem falar com ninguém. Aí o mais impressionante é que na quarta consulta, que aconteceu com 2 anos de tratamento, né, esse rapaz estava absolutamente normal, transitando, pegando o metrô no Rio de Janeiro, indo para um lado para outro, fazendo o curso de desenho por computador, querendo retomar aulas em classe comum no ano seguinte, né? E com planos de fazer intercâmbio no Canadá. E aí eu pensei assim, puxa vida, o pai dele está 100% em tudo, eu não vou vir mais aqui, disse o pai dele. Eu disse assim, não, eu não cobro a consulta, você traz o seu filho aqui que eu quero continuar acompanhando. Infelizmente nunca mais voltou, ele deve ter mantido a dose de vitamina D e nunca mais voltou aqui, mas na última consulta eu pensei assim, veja só isso, eu queria saber mais detalhes sobre aquela questão do medo de olhar nos olhos. Ele olhou para mim e disse assim, como? Eu falei isso? Não, eu não me lembro de nada disso. Ele apagou toda a memória que ele tinha adquirido na época que era autista. Esse caso foi um marco na minha vida profissional e foi o que me fez decidir que a gente deveria ajudar os pais e mães de autistas. Tá? E esse é o depoimento que esse rapaz deu. Eu agradeço muito ao senhor, muito. Eu acho que a gente... eu espero que todo mundo preste atenção nisso e siga os seus conselhos. Não é? Tá bem. Porque vai ser uma virada nessa história, né? Nós já temos todo mundo ansioso, estressado com essa coisa de ficar trancado dentro de casa, essa ameaça da morte pelo Covid. Eu posso dizer para você que eu tenho pouca esperança de que políticos ou administradores de saúde vão contra o mainstream, como se diz, a corrente, a contracorrente, como nós estamos andando. Eles são altamente influenciados por sociedades médicas, né, que são financiadas, têm o suporte econômico da indústria farmacêutica, recebem forte suporte econômico da indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica, ela procura os formadores de opinião, que são, em geral, professores universitários. Tá? Então, eu tenho pouca esperança de que, a nível assim, de governo, de grandes cidades, do país, de estados, né, que esses administradores... Você tem pouca esperança que isso se torne uma política pública, é isso, né? Exatamente. Mas já